esse ano? Vai ser Libertadores 92. Você acha que o efeito é igual? Eu vou dizer que se não vai for ser mais, É muito grande, nunca sai da mais. fila. Tudo Não, bem, sai- ganhou o Paulista 2 anos atrás, mas... Não, isso eu entendo, mas você acha que assim, de importância para o torcedor vai ser Eu acho. Pro mas torcedor, pelo caminho ou pelo título? pelas duas coisas. É um E título pela- Eliminou o e Palmeiras, pela- eliminou o Corinthians. por voltar a ganhar algo importante. Não, vamos lá, nós temos aqui os almanacs do São Paulo, a história, as nossas histórias. O São Paulo nunca ganhou um título qualquer, passando no mata-mata de verdade. Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Verdade. Teria um tamanho... Agora, já que nós estamos na temperatura, vocês estão aqui pensando, o time e tal, lá contra o Inter vai ser... O time do São Paulo hoje, titular, não tem que ter o Wellington Rato? Acho que tem. E sai quem? Porque o Luciano vai ter que jogar, né? Não sei. Então, Aí- essa é a questão. Por que tem que ter o Wellington Rato? Nós estamos falando do time de São Paulo para as duas finais contra o Não, Flamengo. pro jogo, é pro- isso. pro jogo do Maracanã. Então porque são cenários diferentes. Sim. O O jogo jogo do do Maracanã, então, vamos escalar, vamos discutir por que tem que ter o Wellington Então, Rato a gente lá. conversa- Por causa do Bruno Henrique? Não só. Eu acho que muito pelo Bruno Henrique e muito pela bola parada. Então, nós tem uma questão, são algumas. A primeira, a gente estava lá no Morumbi, no São Paulo, e a LDU. Foi o time sem o Wellington Rato, com o trio. Luciano, Caleri e Lucas. O time não se achou muito no campo. Tentou de uma forma no primeiro tempo com o Luciano mais pela direita, o Lucas mais pelo centro. No segundo tempo, logo no início, o Dorival tenta mudar, botando o Nestor mais pela direita e os dois mais pelo centro. Isso dura 3 minutos quando o cara é expulso e aí muda tudo. O que aconteceu, não só pela bola parada, o time de São Paulo não tinha jogada pela direita. Essa é uma questão. Sim. E tem uma outra questão que eu acho que a gente perde um pouco nas nossas discussões. Quem foi o melhor homem em campo de São Paulo e Corinthians? Foi o Lucas ou foi o Wellington Rato? Não, o Rato fez aquele Rato golaço fez de o 1 a 0 golaço e e deu deu passe no assistência. segundo Para mim foi o gol. Lucas. Pra você foi o Lucas? Quem Eu que, tenho uma dúvida quem que na abriu hora. a porteira pra nós? tudo bem. Mas mesmo Quem achando deu que passe o de Parada- cabeça? É que o depois cara fez uma partida Acho que monstruosa. dá para eleger o Mas Rato, ele foi mas muito... acho que o diferencial foi o Lucas. Mas acho Certo, que mas mesmo- ele foi a melhor partida do mesmo a pra Rato. quem atuação acha dele o ficou Lucas meio melhor, isso no manchado aluno- porque ele no perdeu aluno aquele que você gol. vai falar. Mas ele Você jogou pra vai falar. caramba. O que eu acho é que o Rato já tem no currículo dele uma partida desequilibrante contra o Corinthians, numa semifinal de mata-mata. Então não é só o Operário, né? Ele foi muito bem no jogo. Ele sumiu. Claro. Então, assim, e aí você tem que levar em consideração o resto, o equilíbrio. Como é que o time... É curioso hoje, porque... E acho que isso aconteceria. Com os reforços, a gente ainda não tem um time ideal do São Paulo, né? Porque contra o São Lourenço não tinha o Lucas e o Rames, contra o Corinthians não tinha o Luciano, pela primeira vez tinha contra a LDU e não funcionou muito bem. Não é que foi um desastre, mas não funcionou muito bem. Eu tenho uma pergunta para vocês que estavam lá no estádio. Aquela situação estava cansada? Estava todo mundo Tá? cansado? Até o torcedor. Tá? Psicologicamente, LDU? é isso. Faltou mobilização para esse jogo. E Geral. Não é? Uma Geral. coisa, tinha lá uma quantidade enorme de gente, mas não estava todo mundo extenuado daquela situação, que daí é a história de você ter deixado para decidir em casa 2 partidas, né? 2 Gigantes. situações muito importantes e ter passado, mas... E já tendo na cabeça também a final da Copa do Brasil. Inclusive o sorteio do mando. É. Por Poucos isso dias que antes. eu tô dizendo Ficou que... todo mundo na Será que não? Vamos gastar cartucho antes? Tinha um pouquinho disso. É isso que eu estou falando, de repente uma conquista vai iluminar essa situação, porque a Sul-Americana vem desgastando demais. Sim. Sim. Mas... Vocês sentiram isso? Totalmente. Senti. Mas no isso, time também. Isso, No time isso, muito. Isso está colocado para essa final, no seguinte sentido. O São Paulo é muito fraco fora de casa. Tanto que nas duas, na Copa do Brasil, não teve que remar para passar. Vai São Paulo tem encarar. que sobreviver no Maracanã. Então, essa era a pergunta que eu ia falar. O que é sobreviver no Maracanã? É perder de 1 a 0? É empatar? Acho que perder no máximo de 1-0. Isso é sobreviver? Porque aí, perder de 1 a 0 tem que fazer a mesma coisa de Sim. novo que já fez contra o mas Corinthians. daí Palmeiras, último jogo e tal. Último jogo. Né? E O que é também não dá para sobreviver? ser campeão sem ganhar um jogo, né?